Graças a Deus. 18 horas e 58 minutos. Estamos a 2 minutos de início da nossa live de toda quinta-feira, que você já está acostumado a ter aqui no nosso canal, aqui na nossa página do Facebook. E como eu sempre faço, né? Vamos falar um pouquinho da nossa igreja, da comunidade evangélica Libertar, igreja a qual, pela misericórdia do Senhor, eu sou o pastor presidente, juntamente com a pastora Andréa Fernandes. E eu quero convidar você a conhecer esse trabalho que tem sido uma bênção. Muitas das pessoas estão se achegando, conhecendo e fazendo parte dessa igreja. Nós estamos ali na estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, esse é o nosso endereço. Nós temos reuniões toda quarta, sexta e domingo. Quarta-feira às 19h30, sexta às 19h30 e domingo somente no horário das 8 horas da manhã. E olha, neste domingo agora em especial nós temos a Santa Ceia do Senhor, este momento em que você mais uma vez renova a sua fé, se fortalece na presença de Deus e inicia-se um novo começo, um novo ciclo. Né? Estamos aí no início do mês de setembro e é interessante, né, irmãos? Só faltam 3 meses para o fim de ano. Como chega rápido, né? Começamos o ano dizendo, olha, tem 12 meses. Daí a pouco o ano está acabando, está indo cada vez mais rápido. E como diz a palavra do Senhor, nos últimos tempos haveria de ser abreviados, né, por causa dos escolhidos. E se está sendo abreviado é porque Jesus está muito próximo. Estamos à sua espera, estamos aguardando a volta de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas eu já estou vendo que algumas pessoas já estão entrando aí, já estão começando a participar da nossa Libertar Live de hoje. Hoje tem uma palavra toda especial, separada, preparada para você, em nome de Jesus. Então, mais uma vez, convido você a conhecer o nosso trabalho na comunidade evangélica Libertar, toda quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta às 19h30 e domingo no culto da família, 8 horas da manhã. Venha fazer parte desse trabalho, venha ser Libertar em nome de Jesus. Amém? Então as pessoas aí estão entrando, pastor André, como é que está aí? Né? Tem algumas pessoas aí já participando. Bom, deixa eu começar aqui dando o contexto, né? Eu quero falar um pouquinho do nosso contexto, aqui não aparece, né? Estou vendo aqui com a pastora André, aqui no celular dela mostra quantas pessoas tem, e sempre no meu, onde está acontecendo a live, tem um delay, né? No meu aparece 2 pessoas, no dela já está 5 e subindo. Mas vamos lá, gente, vamos entrando, vamos se preparando aí para ouvir a palavra de Deus, o que o Espírito Santo tem para as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. O Aguinaldo Sgasoli já está conosco, né? Boa noite, amado, a paz do Senhor Jesus. Agora já corrigiu para 4, caiu para 3. Acredito que no da André já está 6 e vai subindo. É interessante como é diferente quando aparece no outro celular. Mas vamos lá, vamos dar um pouquinho do contexto do que vai ser falado hoje. Aqui meu olho está um pouquinho ardendo hoje, não sei porquê. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó, esse mesmo. Jacó, que era filho de Isaac, né? E com seu irmão Esaú. Esses 2 jovens que faziam parte de uma família muito especial, né? Afinal, Isaac nada mais é do que filho de Abraão. E a história bíblica diz que Jacó, quando Esaú estava sendo ele o primogênito, quando ele está para receber a bênção das mãos de Isaac, que já estava próximo dos seus dias, quando ele estava para ser abençoado por ser o primogênito, Jacó, ele
se disfarça do seu irmão e ali ele recebe a bênção no lugar do irmão. Estou resumindo aqui a história bíblica porque a palavra não é exatamente desse ponto, é mais à frente. Esaú, bastante irritado, bastante chateado, vai jurar de morte a Jacó. Jacó, induzido pela sua mãe, direcionado para morar com um primo da família, Labão. Ali ele vai prosperar, ele vai ser muito abençoado e vai ter muitas posses. Quando ele sai dali, ele ainda tem no seu coração o desejo, a vontade de restaurar a sua família. Porque, como é dito no próprio voto de Jacó, ele fala com Deus e pede que eu volte para casa em paz. Então, por mais que ele prosperasse, por mais que ele estivesse no momento bom, né, da vida dele, sem ter paz em casa, de nada adiantaria. Né? Como nós bem sabemos, como cristãos, que nós podemos ter tudo. Se não tivermos uma família abençoada, se não tivermos paz na nossa casa, não adianta nada. E Jacó tinha isso no seu coração. Então ele deseja se reaproximar do seu irmão Esaú. Tanto é que chega um momento que ele, tendo já bastante posses, tendo bastante cabras, ovelhas, ele começa a preparar esse reencontro. Ele começa a enviar mensageiros para se encontrar com Esaú, enquanto ele está indo em direção do seu irmão. Né? E esses mensageiros vão na frente levando presentes, na intenção de apaziguar Esaú, para que quando ele chegasse, Esaú já o recebesse com tranquilidade, né? Achando ele que aqueles presentes ia ser a melhor forma de apacentar o coração de Esaú. Ou seja, estava tentando comprar, né? Essa que é a verdade. Jacó estava tentando comprar o seu retorno, né? A proximidade com o seu irmão Esaú. Nós já temos a Leni Rocha, o André, direto de Bragança Paulista, Flávio Santos, que está em dívida comigo, né, Flávio? Você já sabe muito bem o que eu estou falando. A Ágata também já está conosco, seja bem-vinda, Ágata. Glória a Deus. Então, chega esse momento. Jacó, no seu pensamento, ele acha que com esses presentes ele vai conseguir apaziguar o coração de Esaú, e que quando ele se reaproximar de Esaú, por causa de tais presentes, ele vai estar mais calmo. Mas Deus tinha algo diferente. Deus tinha algo planejado para Jacó. E é aqui que começa a palavra de hoje. Nós vamos ler aqui no livro do Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22. Gênesis, capítulo 32, no versículo 22. Vamos lá? Aí diz assim a palavra do Senhor. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. A palavra val também é utilizada para rio. Ele está atravessando um rio que era chamado Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Ou seja, deixou a família, deixou tudo que ele tinha de um lado do rio e ele ficou do outro. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Então vamos entender aqui quem é esse varão, né? Este varão nada mais é do que o anjo do Senhor. Deus envia um anjo para que se encontre com Jacó. Mas é muito importante aqui deixar claro, irmãos, que este varão, este anjo, na verdade é uma figura, né, de expressão para a presença do próprio Deus. Na verdade, quem está ali diante de Jacó era o próprio Deus. Mas ele ainda não tinha como saber, ele não tinha como determinar que aquele ali era o próprio Deus. Mas um varão, porque era assim que ele se apresentou diante de Jacó. E a Bíblia diz que ele começa a ter uma luta com esse varão, né? Ele começa a ter uma luta com este anjo que vai durar toda a madrugada. Vamos continuar a leitura?
Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Então, olha só o que vai acontecer. No meio da luta, né, de Jacó, ali durante toda aquela madrugada, e quando eu falo que com certeza, né, que não era apenas o anjo, mas era o próprio Deus, havia um plano de Deus aqui para Jacó. Havia um plano para transformar a vida deste homem. Porque primeiro vai haver uma marca que vai ficar notória na coxa de Jacó. A Bíblia diz que o anjo tocou na juntura de sua coxa. E aquilo vai ficar à mostra para sempre. Aonde ele for, ele vai estar com aquela marca sobre a vida dele. Deixa eu dizer algo aqui para você, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aqui nesta noite. Quando nós nos encontramos com o Pai, quando nós nos encontramos com Deus, perdão, amados. Quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele deixa uma marca em nossas vidas, mas não é uma marca somente interior, uma marca que ninguém vê. Essa marca fica clara na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, é uma marca notória. Eu não sei se você que está nos assistindo aqui nessa noite já passou ou já viveu essa situação. De alguém olhar para você e dizer assim: eu vejo algo diferente em você. Essa é a marca. O Senhor te visitou, você se aproximou de Deus, Ele passou a fazer parte da sua vida e Ele te marcou. Marcou de tal forma que quem te conhece percebe que você mudou. Há uma mudança no olhar, há uma mudança na forma de andar, há uma mudança no jeito de falar, até nas suas vestimentas, se assim o Senhor quiser, se assim ele achar que é necessário. Mas há uma mudança que é notória aos olhos de todos. O que aconteceu com Jacó aqui é que Deus queria mudar a história deste jovem, a história deste homem. Porque o nome Jacó tem, no seu significado no hebraico, aquele que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Aquele que nasceu agarrado ao calcanhar. Talvez você já tenha ouvido por aí que Jacó significa enganador. Não. O nome Jacó não tem esse significado. O nome Jacó significa aquele que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Mas por que as pessoas dizem que o nome Jacó tem o significado de enganador? Por causa da fama. A fama do que aconteceu, das ações do que aconteceram na sua família, que o expulsaram, que fizeram com que ele saísse de sua casa, a fama chegava antes do seu próprio nome. Consegue entender por que Deus preparou esse momento no Val de Jaboque, junto àquele ribeiro? E o detalhe, perceba que Jacó deixa toda a sua família de um lado e ele vai ter com esse anjo, com esse varão, durante toda aquela noite, durante toda aquela madrugada, sozinho. Porque a sua transformação, preste atenção no que Deus está falando contigo, a sua transformação de vida não depende de ninguém da sua família. Família pode ajudar? Pode. Família pode aconselhar? Deve. Mas a sua transformação não depende deles, depende de você. Você e Deus. Você consegue entender isso?
Você não pode sair por aí dizendo: eu não mudo por causa da minha esposa. Eu não mudo por causa do meu marido. Eu não mudo, sabe por quê? Porque o meu filho me perturba. Não, não, não. A sua mudança não depende de ninguém. A sua mudança depende de Deus. Você teve um encontro com Deus? Então é você e Deus. Deus preparou esse encontro para mudar a história de Jacó. Porque ainda que Jacó tivesse um nome forte, eu vejo algumas pessoas que dizem assim: eu nasci num berço evangélico. Eu conheço a Bíblia de muito, olha, eu sempre li a Bíblia. A minha mãe é evangélica, eu já conheci muita gente assim, muita gente. Não, eu tenho uma família, minha família é toda evangélica, meu pai é evangélico, minha mãe é evangélica, meu irmão, olha, e você? Porque o que vai chegar na frente não é sua família, não é o seu sobrenome, o que vai chegar na frente é as suas atitudes, é a história que você tem construído. Se você tem construído uma história positiva, é ela que vai falar por você. A história de Jacó, até aquele momento, até aquele instante, não era uma história que trouxesse algo positivo. O evento que aconteceu na sua casa ganhou fama. Então, o nome que chegava na frente não era o fato dele ser descendente de Abraão, de fazer parte da família do pai da fé. Não. Esse nome, essa história, não ajudava Abraão, não ajudava Jacó. Até que deveria ajudar, mas não ajudava. Porque aquilo que aconteceu dentro da sua casa chegava na frente. O enganador, o que passou a perna, o que ludibriou o próprio filho, o próprio irmão. Aliás, o que enganou o próprio pai. Era essa história que chegava na frente. E essa história precisava ser transformada. E só dependia dele e de Deus. Você quer mudança na sua vida? Só depende de você e Deus. É você e Deus. A mudança que ia chegar na vida de Jacó era algo particular. E preste atenção, agora eu vou voltar para aquele ponto onde nós estávamos. O varão tocou nas vestes dele, tocou na coxa dele, para que ele ficasse marcado de tal maneira que todos, quando o vissem, iam notar uma diferença. Todos, quando olhassem para Jacó, iam notar uma diferença na vida dele. Ia ser muito claro, ia ser muito direto. Por isso que eu digo para você, se você tem um encontro verdadeiro com Deus, vai acontecer uma mudança visível aos olhos de todos. E quem te encontrar a partir de hoje vai te olhar e vai dizer: tem algo diferente em você. Você foi transformado. Você é uma nova criatura. Você é cheio de Deus. Você encontrou o Senhor e a mudança chegou. Você toma posse disso? Você crê nessa palavra? Mas aí você pode me dizer: pastor, mas poxa vida, ele passou uma madrugada inteira nessa luta. Deus não podia transformar, tocando ele, na hora que Deus tocou nele, Deus não podia ter transformado ele por inteiro? Deixa eu dizer algo aqui para você, meu amado. Nada que vem da parte de Deus é de graça. Você consegue entender? Nada que vem, tudo que vem do Senhor, tudo que vem dos céus, a Bíblia diz, é tomado com força, com esforço, com dedicação. Você quer mudança? Vai passar uma madrugada inteira lutando. Ou talvez você passe aí uma vida inteira nessa luta. Porque, a bem da verdade, essa é a nossa caminhada, né? Nós passamos a vida inteira lutando para sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Então, quando Jacó tem a sua coxa tocada pelo anjo, pelo varão,
e ele passa a ter uma marca física, ao mesmo tempo está acontecendo uma mudança no seu interior. Porque foi algo que durou toda uma madrugada. O dia já estava nascendo. E há uma simbologia muito forte também aqui. Porque por mais que ele tenha lutado toda uma madrugada, estava nascendo um novo tempo na vida dele. Aquela luta ter durado toda uma madrugada e chegado até o amanhecer, é como se Deus estivesse dizendo: eu estou te dando um novo tempo. Eu estou começando um novo dia na sua vida. Você toma posse dessa palavra? Tem um novo dia chegando para você. Tem um novo tempo chegando para você. Seja bem-vindo, André, à nossa live de hoje. Aquele novo tempo estava chegando na vida de Jacó. E quando aquele momento poderia acabar sem nenhum resultado interior, Jacó mostra que ele queria mais de Deus. Deus está perguntando para você: você quer mais? Coloca aqui nos comentários: eu quero mais de Deus. Coloca aqui: eu quero mais de Deus. Estava chegando o momento de Jacó decidir. Está chegando a hora de Jacó declarar o que ele realmente queria para a sua vida. Então a Bíblia vai dizer assim: e vendo que não prevalecia, verso 25, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Aleluia. Jacó está dizendo: eu não vou desistir. Não importa o tempo que leve, eu vou continuar perseverando. Eu vou continuar lutando. Ei, você que está me vendo agora, estou olhando diretamente para a câmera porque eu quero olhar nos seus olhos. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você: não é hora de desistir. Não é hora de parar. Coloca aqui nos comentários: eu quero mais de Deus. Porque Deus tem mais para você. Não desista não, meu querido. Não desista não, minha querida. Tem mais. Não vai acabar. Ah, mas pastor, eu tenho percebido que as coisas melhoraram, mas tem coisas que não melhoraram. Tem coisas que ainda estão aqui me incomodando. Calma. Calma, Deus está no comando. Deus está preparando. Este tempo que você está aqui ouvindo esta mensagem, este tempo em que você está recebendo esta palavra, tem um porquê de você ter entrado agora nesta live. Seja bem-vindo, meu amigo Rodrigo Oliveira. Tem um porquê de você estar aqui conosco neste momento. Irmã Maria Santos, irmã Tiaguni, né? Lá da Bahia também está conosco. A Keila também está conosco. Vou falar todo mundo aqui. Então preste atenção, meu irmão. Jacó, ele recebe ali o toque na sua coxa. A Bíblia diz que ele está uma madrugada inteira nessa luta, nessa perseverança. E quando o anjo está para ir embora, ele diz: não, eu não vou te deixar se não me abençoares. Jacó está dizendo para Deus: eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo.
E eu sei que tu és Deus para trabalhar na minha vida, para operar na minha casa, para operar na minha família. Você consegue entender isso? A tua perseverança, a tua luta está mostrando para Deus o quanto você deseja que haja uma verdadeira mudança, que haja uma verdadeira transformação. Pastor, mas já tem tempo, sim. Jacó passou a madrugada inteira. Você percebe o que tem a ver essa madrugada dessa luta do anjo com Jacó? Você consegue compreender o quanto era necessário que Jacó entendesse que aquilo ali precisava acontecer, que aquela luta precisava acontecer, aquela perseverança precisava acontecer. Agora, há uma coisa aqui também que muitas vezes nós não conseguimos entender, né? Lutar com um anjo, lutar com Deus, muitas vezes é dolorido. Você consegue compreender isso? Porque nem sempre as coisas vão acontecer como você queria, como você gostaria. Como é que Jacó planejou o reencontro dele com Esaú? Mandou representantes com vários presentes. Você consegue compreender? O plano de Jacó era comprar a paz com Esaú. Se você fizer a leitura dos versículos anteriores, do contexto do que eu estou pregando aqui nessa noite, Jacó ele tenta apaziguar o coração do seu irmão com um presente. Tem tanta gente tentando fazer isso, achando que está restaurando, está ganhando a família, ganhando as pessoas com recurso, com dinheiro. Mas não é assim que funciona. Não pode ser assim. Minha gata não deixa uma live sem ela passar. Eu já percebi isso. Tá virando a gata blogueira aqui já. Desculpa, irmãos, mas eu tô um pouquinho resfriado. Vocês me perdoem. E aí nós vamos ver Jacó tendo esse encontro maravilhoso com o próprio Deus. Eu vou continuar a leitura. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó mostrando o quanto ele estava interessado e desejoso da mudança em sua vida. Verso 27. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Você sabe que essa pergunta de Deus, que até parece que Deus não sabia que aquele ali era Jacó, né? Isso é interessante, né? Qual é o teu nome? Ah, não, Deus não sabe que Jacó é Jacó. Vai que Deus errou, né? Vai que Deus, ele não sabia que estava lutando com Jacó, que era Jacó que estava ali. Na verdade, essa pergunta tem um segredo. Era como se fosse para trazer à memória de Jacó tudo que ele havia feito, tudo que havia acontecido na sua casa. Porque, como eu disse, Jacó não estava mais, o nome Jacó não estava mais representando o descendente de Abraão. O nome de Jacó, aonde chegava, era precedido pela sua fama. Em outros momentos, talvez alguém falasse assim: Jacó, eu sei quem é, filho de Isaac, rapaz, que é filho do grande pai da fé, Abraão. Mas, com os acontecimentos, Jacó é aquele que enganou o pai, né? Era essa a fama. Então, quando Deus pergunta para Jacó: qual é o teu nome?
Deus falando, qual é a tua história? Quais são os seus erros, as suas falhas? Como é que te conhece? Qual é a tua fama por aí? O que estão falando de ti? Eu imagino Jacó baixando a cabeça e dizendo, eu sou Jacó, mas não sou aquele Jacó que eu era, não. Eu mudei muito. Muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa que talvez pudesse ser de outra forma, de outro jeito. A minha história não tem sido boa. E aí Deus vem e reinicia, dá um restart na vida de Jacó. Deus está te chamando para um restart, um recomeço, um reinício, para apagar aquela história. Olha o que está acontecendo aqui. Versículo 27. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Verso 28. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O nome Israel significa aquele que luta com Deus. E aí quando eu vi esse significado do hebraico, eu pensei, mas como é que pode alguém lutar com Deus? Mas aí se você for continuar buscando ali o significado, não é só lutar, mas prevalecer. E esse prevalecer significa, prevalecer não, a Bíblia diz prevalecer, mas esse prevalecer tem a ver com perseverança. Aquele que luta e persevera, e não para, e não desiste. Este é Israel. Será que você é Israel nesta noite? Será que você é aquele que vai declarar, eu vou perseverar, eu vou continuar na minha luta, porque eu sou Israel de Deus? Põe aqui nos comentários, eu sou Israel de Deus. Você é aquele que está lutando e está perseverando. A transformação chegou na sua vida. Um tempo novo está chegando na sua família, na sua casa. Mas você precisa tomar posse. Você precisa pôr no seu coração que você não é mais aquele. Que aquela história ficou para trás. Que agora você é Israel de Deus. Agora você é aquele que luta e persevera. Vai sair marcado? Vai. Mas essa marca vai ser um sinal positivo da vitória que Deus está colocando nas suas mãos. Recebe aí. Você é Israel de Deus. Você está lutando e está perseverando. E aí o verso 29 vai dizer assim, e Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Oh, glória! Escuta isso. Jacó pergunta, me dá o teu nome. Ele, por que você quer saber o meu nome? E abençoou ele ali. E no momento em que ele foi abençoado, ele teve a certeza de que não era só um anjo, era o próprio Deus. Porque quando ele dá o nome Peniel, a palavra Peniel significa aquele que está diante da face de Deus, ou aquele que viu a face de Deus. E aí ele termina aqui dizendo, tenho visto Deus face a face
e a minha alma foi salva. Alma. Sabe o que significa isso? A minha vida, o meu caráter, porque alma nada mais é do que caráter. Consegue entender? Ele não está aqui se referindo àquela salvação de ir morar com Deus. Não. Ele não está se referindo a livramento de um perigo, não. Ele está dizendo, a minha vida terrestre, o meu caráter, o meu interior foi salvo, foi transformado. Porque alma, escuta isso, alma é o meu conjunto de regras e de aprendizados que me constitui como pessoa. Toda vez que você vê alma, nós somos tricotômicos. Alma, corpo e espírito. Amém? Esse aqui, o espírito, é que nos liga a Deus. Por isso que Jesus diz, a carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos um espírito que, por ser espírito, ele se liga facilmente a Deus. Você entende isso? A carne é o que me constitui como um ser físico. Mas a alma é o meu caráter. Alma é o que eu aprendo de papai e mamãe. É certo, é errado. Ó, isso aqui não pode fazer. As minhas experiências. Por que tem pessoas que têm doença na alma? Por que tem pessoas que a sua alma está triste, contaminada? Por que Jesus diz assim, quando ele vai orar no Getsemane, ele diz assim, não é triste a palavra, estou angustiado até a minha alma. Você entende isso? Ou seja, o ser humano, Jesus Cristo, estava psicologicamente mal. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, Jacó está dizendo, o meu caráter foi transformado. A minha alma foi salva, agora eu posso voltar para minha casa em paz. Porque eu não sou mais o Jacó que enganou meu pai, Isaac. Agora eu sou Israel. Tem Israel aqui? Você não é mais o enganador, você não é mais aquele que você era. Eu sei, Satanás vive tentando esfregar na sua cara que você não mudou, que você não é que você continua sendo o enganador, que você não presta. Satanás vive tentando trazer esse passado de volta, de coisas erradas que você fez. E muitas vezes faz você até pagar. Mas escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite. Você não é mais aquele. Você é Israel de Deus. Toma posse aí, meu querido. A sua alma foi salva. Você se encontrou com Deus. E você teve um Peniel. Você o viu face a face. E quem vê o Senhor face a face, tem o seu caráter transformado. Tem a sua alma salva em nome de Jesus. Amém? E aí, a continuação, o verso 31 vai dizer assim: E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Isso aqui já tem uma outra questão aqui, né? Da questão de não comer, é uma outra questão. Mas aqui isso também mostra que era, claro, a mudança de Jacó. Não era só uma mudança interior, mas também exterior. Todos que passassem a ver agora Jacó
ia vê-lo de forma diferente. E Jacó vai se encontrar com Esaú, e agora sim, com a sua alma transformada, a sua vida transformada, ele está pronto para se reencontrar com aquele que ele mais ama, com aquele que faz parte da sua família. Perguntei se o pessoal está. Vocês estão me vendo? Tá tudo bem aqui O Ricardo falou que travou, mas acho que é só o dele. Nós estamos online, estamos ao vivo ainda? Estamos, né? Ok. Nós já estamos hoje uma live um pouco menor, mas eu quero terminar falando para você, meu irmão. Falando para você, minha irmã. Não dá para viver só do nome. Não dá para viver de quem um dia você já foi. Mas você precisa ser o que foi transformado por Deus. Eu estou com a conexão um pouco lenta, de vez em quando aparece aqui conexão lenta. Mas é normal, irmãos. Tenha um pouquinho de paciência aí que dá tudo certo. Nós temos que lutar para sermos nova criatura. Nós temos que mostrar para o mundo e para Deus que realmente houve uma mudança, que realmente nós nos encontramos com o Pai. Jacó teve um encontro com Deus que mudou a sua história. Se você que está me assistindo, você que está vendo aqui essa live, tem o desejo de viver um novo tempo, de viver uma nova história na presença de Deus, se esforce. Se esforce. Houve uma noite inteira de esforço. A transformação de Jacó não foi de graça. Imagina você lutar a madrugada inteira com um ser que é o próprio Deus. Ele não tinha ali uma noção, mas ele vai compreender no final de tudo que ele teve uma experiência com o Senhor. Mas logo de início, ele não tem essa noção. Então ele entende que tem um anjo ali ao qual ele está brigando com ele. E passa toda uma madrugada nessa luta. Porque ele tem um objetivo. Ele tem um desejo, ele tem uma vontade de ser transformado. Será que você entende que esse desejo de ser transformado não pode morrer no seu coração? Não pode morrer na sua vida, por mais que seja difícil. Irmãos, eu acredito, eu até entendo, porque eu sou tão ser humano quanto cada um desses que estão me assistindo. Quando o apóstolo Paulo fala assim, maldito homem que sou, pois o mal que não quero é o que faço, e o bem que quero é o que eu não faço. A Bíblia não consegue transmitir a emoção desse momento. Mas eu consigo aqui imaginar Paulo revoltado consigo mesmo. E eu acredito que tem dia que você acorda revoltado com você mesmo. Por causa dessa luta. Essa luta interior. Pô, eu estou na igreja há tanto tempo, eu leio as escrituras sagradas e toda volta e meia eu caio, volta e meia eu falo coisas que não devo fazer. É uma briga. E tem dia que você acorda revoltado. Mas o que você não pode é parar. Tem que continuar. Porque senão, você vai vestir uma cara de hipócrita e vai tolerar uma vida dupla. Vai criar um personagem. Você vai criar uma máscara onde você é aceitável como servo de Deus, aceitável diante do pastor, e por dentro você está morrendo. Por que Davi é chamado homem segundo o coração de Deus? Porque ele não vestia uma máscara. Quando ele errava, ele falava, errei, fiz bobagem, fiz besteira, ia para os pés do Senhor, pedia perdão, vamos de novo. Deus está falando para alguém aqui, levanta e vamos de novo. Vamos continuar. Não para, não. Isso tem a ver com a sua vida espiritual, isso tem a ver com a sua vida sentimental, isso tem a ver com o seu profissional,
levanta e começa de novo. Quantas vezes forem necessárias. É a luta. Mas tem uma vitória reservada para você. Tem um tempo novo reservado para você. Pode durar toda uma madrugada, mas assim como chegou um dia novo para Jacó, eu profetizo sobre a tua vida. Está chegando um dia novo para você. Está chegando um tempo de vitória na tua vida, um tempo de conquistas, um tempo de prosperidade como você nunca teve na sua vida. Está acabando. A madrugada de choro, de luta, de batalha, está chegando ao fim. Mas está chegando o tempo da vitória, o tempo do milagre, em nome de Jesus. Eu posso orar por você? Você permite que eu ore pela sua vida? Se você puder, onde você estiver, feche o olho comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu entro em tua presença neste momento e eu quero diante de ti apresentar a cada uma dessas pessoas que estão acompanhando esta live neste momento. Pessoas que vão assistir esse vídeo no YouTube e vão ver mais tarde, em outro momento, que da mesma maneira, Senhor, esta mensagem possa tocar no coração de cada uma delas, para que haja real transformação, para que haja real libertação na vida de cada uma dessas vidas. Que os teus servos venham experimentar um recomeço, um tempo novo, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade como nunca tiveram em suas vidas. Pai, debaixo desta palavra, eu libero sobre cada um deles uma mudança, como aconteceu na vida de Jacó, que vem acontecer na vida deste homem e dessa mulher. Que haja, Senhor, verdadeiramente a salvação da alma, a transformação do caráter de cada um deles. Eu te peço nesta noite, eu ligo na terra para que seja ligado nos céus toda sorte de bênção sobre o teu povo. Desde agora eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu preciso pedir para você, nos ajude. Aqui nos comentários a pastora postou a nossa chave Pix por várias vezes. Ajude esta obra. Ajude-nos a manter as portas abertas. Pregar a palavra do Senhor é custoso. Manter as portas abertas não é fácil. Todo mês nós temos várias dívidas a fazer frente. Nossa igreja é toda legalizada, toda a documentação. Nós temos uma estrutura e nós queremos que ela cresça ainda mais. Tem um projeto de Deus no meu coração para 12 igrejas e nós vamos abrir uma a uma em nome de Jesus. Eu creio nisso. Nós vamos alcançar muitas vidas pelo poder da palavra de Deus. E eu quero que você faça parte dessa história. Nos ajude com qualquer valor. A chave Pix está aqui no comentário. Mande esta ajuda. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que nada venha faltar para ti. Eu ligo na terra para que seja ligada nos céus toda sorte de bênção sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos que estiveram até agora aqui. Eu convido você a estar conosco neste domingo, na Santa Ceia do Senhor, 8 horas da manhã, aqui na Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1378, Jardim Santo Emílio, em Budas Artes. Venha participar, venha estar conosco, em nome de Jesus. Fiquem na paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima Libertar Live, na próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe.